Agora que nós nos situamos como funciona o funcionamento de um código, né, em Python, em relação ao que a gente já sabe sobre o Lego Mindstorms, vamos tentar resolver a questão. Ele fala o que na questão? Quando o sensor está no branco, ele retorna 0, e quando ele está no preto, ele retorna 1. Ele quer saber o que o robô vai fazer quando os dois estiverem em cima da linha preta. Então vamos ler o código. O sensor da esquerda, o sensor 17, tá? O sensor passando do parâmetro 17, está sendo atribuído a variável sensor esquerda, o sensor da direita está recebendo o sensor que deve estar na direita, né? O motor da esquerda e o motor da direita também foram implementados com os motores, os respectivos motores. Vamos lá. Ele definiu aqui uma função chamada seguir linha. Então, pelo nome, a gente identifica que quando ele estiver seguindo linha, ele vai fazer isso daqui. Então, ele quer o quê? Ele quer saber o que o robô fará quando estiver em cima da linha preta. Então, deve estar por aqui a resposta da questão. A gente consegue deduzir isso porque, pelo nome da função. Função seguir linha, a gente quer saber o que ele faz em tal situação na linha, então a gente vai ler isso daqui com muita atenção. If sensor esquerda ponto value igual a 1. Ó, você está vendo que ele usou a variável sensor esquerda, colocou o ponto value, que no caso deve ser um método da, da classe sensor, line sensor, que ele importou do GPI O0, e ele fez a comparação dele com o valor 1. 1 é o quê? 1 é preto. Então, o que ele quer dizer aqui? O sensor da esquerda, o valor do sensor da esquerda, velho significa valor, é igual a 1. Ele quer saber se isso é verdade, e aqui tem o end. A gente não viu o end, só que o end você consegue deduzir que é i. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa programação se for verdadeiro o que está aqui e verdadeiro o que está depois. Então, se o sensor da esquerda for igual a 1, o valor dele, e o sensor da direita for igual a 0, ele vai fazer o quê? O motor esquerda, forward, que vai para frente, e o motor da direita, backward, que ele vai para trás. Só que, como ele está, o sensor da esquerda com 1, 1 é preto, e 0 é branco. Então, ele está vendo um preto e um branco. Então, não é o que a gente quer. A gente quer saber o quê? Quando ambos estiverem em cima da linha preta. Aqui também é leaf, então se não for essa situação e for a situação que o sensor da esquerda for igual a 0 e o sensor da direita tiver o valor igual a 1, ele vai com o motor da esquerda para trás e o motor da direita para frente. Aí não é a situação que a gente quer. Aqui ele está com o sensor da esquerda valendo a cor, em cima da cor branca, então está dando valor 0, e o da direita em cima da cor preta, então está dando valor 1. Não é essa situação. Se não é nem essa, é esse else aqui. Se ele não estiver vendo branco em nenhum dos dois, ele está ou vendo branco nos dois, ou vendo preto nos dois. Então, se ele estiver vendo preto nos dois, ele vai virar esse else aqui. No else ele vai fazer o quê? O motor esquerda ponto forward e o motor direita ponto forward. Que significa que os dois motores vão para frente. Deixa eu... Tirei a câmera aqui para dar para vocês verem. Então vamos ver as alternativas, né? O robô dará um giro de 180 para a direita? Não. Nem um giro de 180 graus para a esquerda. O robô irá parar? Não. O robô seguirá para frente. Marcamos a questão, acertamos. Essa é a resposta certa. O robô seguirá para frente, porque quando não tiver branco nos dois, significa que o preto nos dois vai estar dentro desse else aqui, e ele vai fazer o que está dentro dessa indentação. Aí se a gente quiser ler o resto do código, ele vai fazer o quê? Se try é outra estrutura, o try vai fazer o quê? Ele vai tentar fazer isso, a não ser que aconteça isso daqui. Que isso daqui eu deduzo que ele seja interrompido pelo teclado, né? Então, se ele não for interrompido pelo teclado, ele vai fazer o quê? Enquanto true, while true significa ilimitadamente. True é true, então enquanto true for true, o dia que true for false, acabou o mundo, né? Então, enquanto true for true, ele vai seguir linha, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, ele vai ficar seguindo linha até alguém interromper. Então, isso aqui já é outra coisa. Ele quer saber só o que ele vai fazer quando estiver vendo preto e preto. Então, resolvemos essa questão. Vamos para a próxima. Agora, outra questão de programação. Vai ser mais breve, porque você já tem um conhecimento agora do que eu falei antes de resolver a questão anterior, né? Então, vamos só resolver a questão direto. Um robô com dois motores e dois sensores de curso se locomove a partir da programação definida pelo seu operador. Considere um robô que segue a programação abaixo. Nesta programação, a função mover frente, entre parênteses, x, move o robô para frente x casas. Então, se eu botar mover para frente 1, ele vai mover para frente uma casa. Se eu botar mover para frente 2, ele vai mover para frente duas casas. A função marcação retorna a quantidade de marcações pretas existindo dentro das casas. Uma marcação, duas marcações ou nenhuma. Então, tá vendo que tem algumas tem essa marcação preta? Quando eu chamar a função marcação, ele vai retornar quantas tem dentro da casa que eu estou. Independente da sua posição dentro da casa, ok? Considerando que o robô comece na posição e na orientação mostrada na figura abaixo, ao final da execução do programa, em que posição o robô irá se encontrar. Então, o robô começa daqui, ele vai seguir esse código aqui. A gente já sabe o que a função mover para frente faz e o que a função marcação faz. Então, vamos ler agora o código. Int main significa tudo que ele vai fazer, o principal que ele vai fazer na programação, que é o que está dentro dele. Então, o main é a programação principal. Então, o que está aqui é a programação principal. E vocês percebem que essa linguagem não é Python, né? Mas, como vocês já têm um conhecimento sobre a leitura de códigos em Python, vocês percebem que é mais fácil ler ela agora do que quando você já tem um conhecimento na linguagem do Mindstorms, né? Então, esse código está mais fácil de ler do que se eu passasse ele antes, com vocês tendo a noção só do que é o Mindstorms. Então, a gente vê int i. Eu não sei o que é int. Vamos supor que eu não sei o que é int.
Mas eu sei que i já foi usado algumas vezes no Python como variável de contagem. Então vamos seguir. E no caso seria uma variável de contagem aqui, com esse int. Dessa linguagem, o int significa que é um valor que vai representar um número inteiro, uma variável que vai representar um número inteiro. Então int i, uma variável que só recebe números inteiros. For. O for a gente já sabe que é uma estrutura que tem no Python, então aqui não deve ser diferente, né? Não tem como for, que que representa a estrutura de repetição, aqui ser um negócio completamente diferente. Até porque as linguagens são muito semelhantes. E a gente percebe que dentro desse for está identado um bocado de coisa, então isso daqui é o que ele vai fazer enquanto estiver dentro desse ciclo de repetição, várias vezes. Então o que está identado aqui dentro é o que ele vai fazer no ciclo. Aí aqui eu tenho que explicar para vocês como funciona nesse caso. Porque a gente percebe que tem o i várias vezes, né? Nessa linguagem, primeiramente ele tem que passar qual é a variável inicial, então a gente sabe que vai ser o i. Só que a gente tem que saber qual vai ser o valor dele no começo. Então no começo o i vai ser 1. Aí depois ele vai começar a repetir e aí a gente vê. Porque ele vai parar quando o i não for menor que 11. Se o i for menor que 11, ele faz. É que nem no while. Se for menor que 11, faz. Se não for, acabou. E como é que o i vai ser maior que 11? Aqui no final ele mostra. Ele vai ser somado. Sempre que ele chegar no final aqui, ele vai voltar e ser somado 1 no i. E vai fazer de novo até o i ser igual a 11. Então isso a gente já sabe que ele vai repetir 10 vezes a programação. Vamos lá. Primeiro ele chama a função mover para frente, passando o parâmetro i. A função mover para frente, ela move o robô para frente x casas. Nesse caso não é x, mas é o i. O x e o i representaria valores que são definidos por nós. Então, nesse caso, o i, como a gente está na primeira volta, o i é igual a 1, porque ele começa sendo 1. Veja como se apegar muito a isso por enquanto. Vamos primeiro ler o código. If, ó, outro conhecido da gente, aqui a gente já tem o else também, então a gente percebe aqui, ó, if, um negócio dentado, else, um negócio dentado. Dentro do if else tem if e um negócio dentado, if e um negócio dentado. Assim como no Python a gente denta para fazer as estruturas, né? Então vamos ler aqui. If marcação igual a 1, a função marcação faz o quê? Retorna quantas marcações existem dentro da casa. Então se eu tiver nessa casa aqui, a marcação vai ser igual a 1 e eu vou fazer o que está aqui dentro, que é girar à direita. Se não, se a marcação não for igual a 1, aí ele vai fazer o quê? Se a marcação for igual a 2, ele vai girar para a esquerda. E se não for igual a 2, porque só pode ser 1 ou 2, quer dizer, no caso só pode ter duas marcações ou nenhuma. Então se não for 1 e não for 2, então ele vai mover para frente normal, ele não vai virar. Então a gente chega no ponto aqui. Toda vez ele vai mover para frente, dependendo de quantas vezes ele rodou a programação, e se tiver uma marcação ele vira para a direita, se tiver duas ele vira para a esquerda, e se não tiver ele vai para frente de novo e vezes. Então vamos imaginar aqui. Começou aqui, né? Mover para frente e ir. Estamos na primeira volta. Então i é igual a 1. Ele vai uma casa para frente. Chegou aqui. Aí ele vai entrar na estrutura aqui do if. Nesse caso aqui, a marcação é igual a 1. Se a marcação é igual a 1, porque tem uma marcação na casa, ele vai girar à direita. Então chegou aqui, ele virou à direita. Virou para cá. Tá virado para cá agora. Ele tá aqui e virou para cá. Agora ele vai fazer o quê? Depois que ele fez o if, deu certo aqui, ele acabou e voltou. Então o i agora é 2. Porque a gente implementou mais um valor aqui nesse i++. Agora com o i sendo 2, ele vai mover para frente duas vezes, então ele está aqui, virado para cá, ele vai vir 1, 2, vai vir para cá. E aqui tem quantas marcações? Nenhuma. Então, se tiver uma, gira à direita, se tiver duas para a esquerda, se tiver nenhuma para frente. E vezes. Não, e vezes não, perdão. Uma vez, atenção, uma vez. Então ele foi i vezes antes, que no caso era duas, agora ele vai uma vez está aqui. De novo, vou mover para frente i vezes, só que agora eu estou na minha terceira vez. Então vou mover 3 vezes. 1, 2, 3. Cheguei aqui. A marcação é igual a 2, então eu viro para a esquerda. Eu tô aqui e viro para a esquerda. Então, tô apontando para cá agora. Tô aqui de novo. Mais uma vez. 4. 1, 2, 3, 4. Chegou aqui, duas marcações. Então eu viro para a esquerda. Viro para a esquerda. 5. Estamos no 5 agora. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui. Aí pronto. Não tem nenhuma marcação, então eu ando mais uma vez. Puf. Agora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que prestar atenção para essa conta, eu tô sem caneta. Tem uma marcação, eu viro para a direita. Viro para a direita. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma marcação, viro para a direita. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma marcação, viro para a direita. Né? Uma marcação, viro para a direita. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltando aqui que estavam me chamando, né? Aí voltei agora. 9. Tive que me abrir de novo, né? Perdi as contas. 9. 9 aqui. Uma marcação, viro para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, só que aí, ó, cheguei no 4, na posição 4. Só que aí, se não tem nenhum quadrado, eu movo para frente uma vez, então, mais uma vez. Então, a resposta é posição 1. Solução A, olha, questão difícil. Não é difícil, né? 5 pontos. Tem questão do vale 7.
Mas aí a gente já consegue ir deduzindo de acordo com a lógica da programação. Pronto, pessoal, eu vou deixar essa questão aí na tela para vocês resolverem. Vocês podem colocar qual alternativa vocês, se vocês quiserem resolver, né? Vocês colocam a alternativa que vocês acham que é a correta aí embaixo nos comentários, ou falam para mim, pessoalmente, sei lá. Não, o importante é vocês tentarem resolver. Não é importante vocês vão responder, não. Pronto, é isso. Então, um bom simulado, não se preocupe, tipo, isso daqui não é o que vocês vão ter de aulas sobre programação das questões que caem na UBR, né? Vocês podem ficar preocupados, ai meu Deus, vai ter 2 simulados e uma aula só depois, mas não. Nessa última aula, de acordo com o desempenho de vocês, a gente vai ver quais os pontos que a gente precisa melhorar. Então é isso. Obrigado, viu? E um cheiro.